Em 2025, o cenário da medicina no Brasil apresenta números expressivos, mas também desafios persistentes. Se olharmos para a quantidade de médicos por habitante, o ideal, segundo a OCDE, seria 3,5 profissionais para cada 1.000 brasileiros. Em 2024, o Brasil alcançou a marca de 2,8 médicos por 1.000 habitantes, um avanço notável em comparação com os 2,2 registrados em 2021. Essa evolução nos colocaria na 35ª posição em um ranking da OCDE, equiparando-nos a países como Canadá e China. A expansão do número de médicos no Brasil é inegável. Desde o início da década de 90, essa quantidade mais que quadruplicou, saltando de 131 mil para mais de 575 mil em janeiro de 2024. Um crescimento de 339%, impulsionado pela proliferação de escolas médicas e pela crescente demanda por cuidados de saúde. Enquanto isso, a população brasileira cresceu 42% no mesmo período. Se mantivermos esse ritmo, a projeção para 2028 é animadora, 3,63 médicos por 1.000 habitantes, superando a média dos países da OCDE. Atualmente, cerca de 35 mil novos médicos entram no mercado de trabalho anualmente. O Brasil se destaca também pelo número de escolas médicas, 448 espalhadas pelo país, a segunda maior quantidade do mundo, perdendo apenas para a Índia, que tem uma população 6 vezes maior. Desde 1990, o número de faculdades de medicina quase quintuplicou, e nos últimos 10 anos, foram abertas tantas escolas quanto nos 2 séculos anteriores. E aí é importante a gente entender, porque se fala muitos números, e eu tive que pegar, muda a todo momento, né? Eu tive que pegar os dados de hoje do EMEC para trazer para vocês o exato número de escolas aprovadas no Brasil e uma linha do tempo para os senhores entenderem o crescimento e evolução do número de escolas médicas, que vem ganhando aí um interesse muito mais mercadológico, financeiro, do que o interesse de qualidade e atendimento da população. Se nós pegarmos lá, desde a primeira escola médica no Brasil, em Salvador, em 1808, até 1959, foram abertas 27 escolas no Brasil. A partir de 1959 até 1994, foram abertas mais 54 escolas médicas no Brasil, totalizando 81 escolas médicas. De 94 até 2002, mais 34 escolas, totalizando 115 escolas médicas nesse país. Nós estamos falando nesse período de 1808 a 2002. Mas de 2002 até hoje, dados do EMEC, foram abertas 341 escolas médicas no Brasil, totalizando 456 escolas autorizadas aqui no Brasil. Uma média, nesse período aí, de 23 anos, de 2002 para frente, de mais de uma escola médica autorizada por mês em um ano. Apesar desse grande contingente de médicos, apontado como suficiente para atender às necessidades da população pela Demografia Médica 2023 do CFM, a distribuição desses profissionais é profundamente desigual. A maioria se concentra nas regiões sul e sudeste, nas capitais e nos grandes centros urbanos. Para ilustrar, 62% dos médicos atuam em apenas 49 cidades com mais de 500 mil habitantes, onde vive 32% da população. As capitais, que abrigam 24% da população, concentram 54% dos médicos, enquanto no interior, onde reside 76% dos brasileiros, encontramos apenas 46% dos profissionais. A média nas capitais é de 6,21 médicos por 1.000 habitantes, enquanto no interior esse índice cai para 1,72. Essa concentração, como aponta o CFM, não se resolve apenas com o aumento do número de médicos. A falta de políticas públicas que incentivem a ida de profissionais para as áreas mais remotas e para o SUS agrava a desigualdade.
A carreira médica de Estado, aprovada na Constituição do Estado do Amazonas, mas ainda não implantada, e em tramitação desde 2009 em âmbito do Congresso Federal através da PEC 454, de autoria do deputado Ronaldo Caiado, estabelece diretrizes para a organização de uma carreira única de médicos, mantida pela União, mas com exercício no Serviço Público Federal, Estadual e Municipal. Esta solução para melhor distribuição de médicos em todo o território nacional é defendida por todas as entidades médicas, e foi aprovada pela plenária do Encontro Nacional das Entidades Médicas em 2018 por 98% de votos a favor. Apesar dos resultados insatisfatórios de diversos programas implementados por sucessivos governos desde 1964, o governo brasileiro, ignorando a proposta da classe médica, lançou em 2013 o programa Mais Médicos como solução para reduzir a carência de profissionais nas regiões prioritárias para o SUS e minimizar as desigualdades regionais na área da saúde. As principais estratégias adotadas para solucionar esse problema foram a importação de médicos estrangeiros, majoritariamente cubanos, e a reorganização da oferta de cursos de medicina e vagas para residência médica. Isso incluiu a criação de novos cursos e a ampliação de vagas, com prioridade para regiões de saúde que apresentavam menor proporção de médicos por habitante. A iniciativa buscava interiorizar a formação médica, na expectativa de que os profissionais formados nesses locais, historicamente carentes de atenção em saúde, se estabelecessem na região após a conclusão do curso. Embora houvesse premissas para a autorização de cursos e a abertura de vagas, incluindo a pré-seleção de municípios, com consulta ao Ministério da Saúde, a escolha de localidades com infraestrutura adequada para oferecer campo de prática de qualidade aos alunos, e a definição de critérios para autorização de instituições privadas especializadas em cursos da área da saúde, o que se observou foi uma explosão de cursos de medicina em municípios sem estrutura mínima. Além de falhas na autorização e supervisão desses cursos, houve uma avalanche de aprovações por decisão judicial, que derrubaram indeferimentos emitidos pelo MEC. Somente em um único dia, 18 de outubro de 2024, 8 novos cursos de medicina foram autorizados por meio de decisão judicial. Paralelamente a essa expansão quantitativa, observa-se um crescente negócio bilionário em torno dos cursos de medicina privados. Em 2022, a receita potencial dessas instituições foi estimada em 20,9 bilhões de reais, com 4 grandes grupos concentrando cerca de 90% das vagas. Apenas em 2024, 5 grandes aquisições movimentaram cerca de 2 bilhões de reais no setor, envolvendo 1.200 novas vagas de medicina. Estes grupos ampliaram seu portfólio comprando faculdades que obtiveram liminares para abrir cursos de medicina fora do programa Mais Médicos. O alto valor dessas transações demonstra o apetite do mercado pela compra de vagas médicas, que são tratadas como ativos de grande rentabilidade. Atualmente, cada vaga de medicina é negociada por cerca de 1,2 milhão de reais. Hoje, 76,73% das vagas para cursos de medicina no país estão em escolas privadas e somente 23,26% nas públicas. A proliferação de escolas médicas particulares, que praticam preços de mensalidades muito elevados, oscilando entre R$ 12.500 a R$ 18.000, e, por outro lado, a atração pela medicina, ainda classificada como uma das profissões de renda mais elevada no país, criou uma corrida dos filhos das classes mais abastadas para os cursos de medicina privada. Hoje, 41,8% dos alunos de curso de medicina no Brasil são oriundos das classes econômicas A e B, que representam 8% da população, enquanto os 92% pertencentes às classes C, D e E somente ocupam 58,20% das vagas. Este quadro não reflete uma corrida à medicina por opção vocacional, e sim uma consequência da abertura de uma janela de oportunidade para um bom investimento, criada pela elitização econômica dos cursos de medicina. E o Ministério da Educação divulgou hoje o resultado do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho Estudantil, referente ao ano de 2023. A avaliação dos alunos de medicina piorou em 4 anos e mais de 20% dos cursos foram considerados sem qualidade adequada. Nós pegamos os dados do último ENAD de Medicina,
que foi de 2023, que demorou para ser divulgado pelo governo, era para ser divulgado ali no meio de 2024, depois em setembro, depois em janeiro, e só foi sair agora em abril, assustou a quem viu. Nós só tivemos 6 cursos com conceito 5 e 8.377 vagas em universidades com conceito 1 e 2. Então, nós estamos dizendo que de 2023 até agora é colocado no mercado 8.377 médicos oriundos de escolas com conceitos ruins, 1 e 2, que deveriam ter sido tomadas providências nesse período. E o Estadão foi mais além, um trabalho com o Conselho Federal, que levantou de 2013 a 2023, 10 anos de ENAD, e verificou-se que 49 mil médicos foram lançados no mercado nesses 10 anos, oriundos de faculdades com conceito 1 e 2. É isso que o Brasil vive hoje. Um excesso de escolas ruins, vagas ruins, mais de 20% das vagas sendo colocado no mercado médicos, possivelmente, porque a gente não tem nenhuma avaliação hoje, ruins, mal formados, atendendo a população num sistema único de saúde que atende 75% da população, que vai interferir, inclusive, não só na vida dessas pessoas, mas também na manutenção financeira desse sistema. Há uma abertura indiscriminada, incontrolável, vamos dizer assim, de escolas médicas. Nós temos muita, e tem que ter uma avaliação, pente fino, e faculdades que não têm condições de formar médicos, elas precisam ser fechadas, porque o médico mal formado é um perigo, ele gasta mais. Não só o SUS, como a saúde suplementar. Esse é o problema. Em 2005, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo passou a avaliar os formandos de medicina por meio de exame de proficiência. Em 2012, a prova tornou-se obrigatória. Ao longo dos anos em que o exame foi aplicado, 60,73% dos alunos foram reprovados. Em outubro de 2015, a Justiça Federal concedeu liminar em ação movida pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior, contrário à participação obrigatória nas provas, retirando essa exigência. Diante desse cenário, a obrigatoriedade de um Exame Nacional de Proficiência em Medicina volta ao debate. A proposta visa garantir um padrão mínimo de qualidade para o exercício da profissão, com o CFM sendo responsável pela regulamentação e coordenação do exame. Ao projeto de lei do Exame de Proficiência em Medicina, e o resultado foi que 90% dos médicos aprovam a criação de uma prova após a faculdade para exercer a profissão. Essa mesma pesquisa foi feita com a população em geral, uma pesquisa que aconteceu há 10 anos, foi publicado aqui no Globo, pelo Datafolha, e 94% dos brasileiros, naquela época, que a situação não era tão grave como agora, aprovavam o exame de proficiência para a medicina. Como é que está o projeto? Bom, já foi dito aqui, né, o projeto de lei de autoria do senador astronauta Marcos Pontes, aqui presente, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Educação, seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais, ao qual aguarda aí a audiência pública, uma ou duas audiências públicas, já tem acho que mais de 20 pessoas para falar ali na audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Tramita de forma terminativa, ou seja, aprovado nessa comissão, já segue para a Câmara e da Câmara para a sanção presidencial. Por outro lado, os argumentos contrários defendem o aperfeiçoamento do sistema de avaliação existente, os SINAS, e questionam a delegação dessa responsabilidade ao CFM. Há também preocupações sobre os custos do exame para os recém-formados e a necessidade de responsabilizar as instituições que não oferecem formação adequada, garantindo formação complementar aos reprovados. Ante a iminência da aprovação do projeto que cria o exame de proficiência para médicos, o MEC, na tentativa de contrapor o argumento de ineficiência dos mecanismos de avaliação e supervisão dos cursos de medicina, lançou esta semana uma nova ferramenta para esta finalidade, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, ENAMED. Da prova como um todo,
né? E aí isso nos leva à sugestão de construção de uma nova referência avaliativa para os estudantes dos cursos de medicina aperfeiçoada, que é o que nós estamos apresentando aqui hoje. Então, essa avaliação, Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, já com sigla ENAMED, né, ela pressupõe, então, uma avaliação que passa a ser anual dos estudantes dos cursos de medicina, no âmbito do ENAD, né, a construção de matrizes de referência e de modelos de avaliação que unificam, né, as avaliações que são aplicadas para a medicina no âmbito do Ministério da Educação, que são o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, e a prova teórica para a seleção de acesso direto aos programas de residência, o ENARE, né, e é uma prova que vai ser elaborada e aplicada pelo INEP, considerando, claro, todas aquelas competências, habilidades, objetos de conhecimentos previstos nas diretrizes curriculares nacionais. Os nossos objetivos desse exame são, de fato, aferir o desempenho dos estudantes dos cursos de graduação. Esse objetivo primeiro é o objetivo que está previsto lá na lei, que cria o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os SINAIS, e previsto para o ENAD. Né, também verificar, número 2 ali, a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do SUS, né, estabelecer um instrumento unificado de avaliação da formação médica no Brasil de acordo com as diretrizes curriculares nacionais e, claro, produzir evidências educacionais, ali, subsídios para a formulação e avaliação das políticas públicas relacionadas à formação médica. O ENAMED foi lançado agora, o governo tem dito a todo momento que ele substitui o Exame Nacional de Proficiência em Medicina, assim ele quis divulgar para todos, né? Foi um projeto feito a toque de caixa. Nós conversamos com vários avaliadores do INEP, médicos, que fazem o Revalida e fazem o ENAD, e nenhum deles sabia, até o dia do lançamento do programa, que o INEP teria que fazer agora um exame para a medicina anual, o então chamado ENAMED. E aí eu trouxe para os senhores a portaria na íntegra. Obviamente que eu não vou ler, mas o que a portaria diz do ENAMED? Diz que será analisado conhecimentos, habilidades e competências do exercício profissional. Não sei como vai avaliar a habilidade, porque a prova será somente de múltipla escolha com 100 questões, então não tem como se avaliar a habilidade, mas está lá na portaria. Que esse programa ele é obrigatório e é considerado que é pertencente à grade curricular, então é obrigado a todos os alunos, e que vale para o processo seletivo do Exame Nacional de Residência, o ENARE, de forma, obviamente, não é obrigatória. Então, nitidamente, é um programa de análise formativa e que tem um ranqueamento, né? Você tira primeiro, segundo, terceiro lugar. Bem diferente de um exame de suficiência, que a gente analisa os mínimos critérios de suficiência para ser médico, assim como o título de especialista. Você é aprovado ou não é aprovado, né? Não há um ranqueamento. E nada mais que isso. Então, na prática, ele não vai impedir a atuação de médicos mal formados, isso não vai acontecer com esse ENAMED. Somente serão 100 questões múltiplas escolhas, então o que muda do ENAD é que o ENAD são 60, né, tem outras avaliações no ENAD da escola, mas na parte do acadêmico são 100 questões, e de forma anual o ENAD a cada 3 anos, e que ele pode ser usado para o ENARE, nada mais do que isso. Difere completamente de um exame de suficiência. O exame de suficiência ele é feito para analisar, através de todo o seu caráter formativo, se aquele profissional tem a competência mínima e suas habilidades e atitudes para atender a medicina no Brasil, assim como é qualquer exame no mundo. E termina dizendo que também não vai punir as escolas. Então, o que esse ENAMED está nos dizendo? Que aqueles 8.377 egressos daquelas escolas conceito 1 e 2 vão continuar atendendo a população, o que não resolve o problema. Bom, mas então não tem instrumento normativo para se resolver definitivamente o problema das escolas que formam maus médicos? Bom, já existe.
A lei dos sinais de 2004, quer dizer, não é um programa novo, tem 21 anos, já autoriza o Ministério da Educação para aquelas escolas mal avaliadas se realizar um protocolo de intenções, um protocolo de compromisso, e lá no seu artigo 10 diz que se não cumprir esse protocolo de compromisso, além da suspensão da abertura do processo seletivo e tudo mais, pode inclusive cassar a autorização do funcionamento da instituição. Então, nós temos o instrumento avaliatório, o ENAD ou o ENAMED, nós temos o instrumento punitivo da escola, os sinais, mas nenhuma escola de medicina foi fechada nesse período de 21 anos. E agora com o ENAMED vai se fechar? Não tendo isso definido na portaria? Lógico que não. Isso nitidamente é para desviar o foco do exame de proficiência e da importância que o exame de proficiência tem para a medicina e principalmente para a população brasileira.